Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo, lembrando que eu estou utilizando o livro A Vida de Moisés, escrito por São Gregório de Nissa, tá? Nós hoje estamos na página 19 e nós vamos falar sobre um dos maiores episódios do Antigo Testamento, a sarça ardente. Começamos, aliás, pela sarça ardente. Nesses dias, nessas pregações, nós vamos estudar a história de Moisés, que talvez você nunca leu, talvez você nunca se dedicou a esta leitura. E por isso que eu quero começar lendo com você a própria Sagrada Escritura. Então, antes de a gente ir para São Gregório de Nissa, eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos ler em Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 em diante, tá bom? Lembra que ontem nós falamos que Moisés, ele foi para um lugar deserto, né? Foi ameaçado de morte e foi para um lugar deserto. E nesse lugar deserto, que eu dizia para vocês na pregação de ontem, no deserto é o lugar que Deus quer falar com a gente. Aliás, é por isso que Deus te trouxe ao deserto, é por isso que nós estamos nessa quaresma. Quaresma é tempo de ir ao deserto, porque Deus quer falar com a gente. Então vamos ver o que aconteceu. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Gente, que impressionante essa palavra, né? O que nós estamos vendo aqui? Deus está se manifestando poderosamente para Moisés. Através de uma sarça, que a qual até inclusive o nosso livro aqui tentou dizer, uma sarça começou a pegar fogo e ela não se consumia. A sarça ardia, mas não se consumia. Moisés, eu estou mostrando o livro para você tentar imaginar o que Moisés ele viu. Uma sarça que ardia, mas não se consumia. E Moisés falou, vou me aproximar para contemplar esse extraordinário espetáculo. E saber por que essa sarça não se consome. E aí Deus começou a falar com Moisés, minha gente. Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. E aí Deus começa, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Gente, Deus estava se manifestando para Moisés. Por isso o lugar que você está é terra santa. Qual é o respeito que você deve se aproximar? Aqui nós já temos um ensinamento precioso. Quando nós nos aproximamos de coisas santas, nós precisamos nos aproximar com respeito. Qual é o respeito que eu devo ter quando eu entro numa igreja? Qual é o respeito que eu devo ter quando eu estou diante de uma imagem sagrada?
Qual é o respeito mais ainda que eu devo ter ao Santíssimo Sacramento, que segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, é o corpo físico de Jesus Cristo. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Ora, quando eu me aproximo da Eucaristia, sem dúvida alguma, aquele território se torna um território santo. Por isso que a igreja é um lugar sagrado. Toda a igreja católica, a maioria delas, guarda o Santíssimo Sacramento, a presença de Deus, a sarça ardente. Eu poderia até dizer que o sacrário é uma sarça ardente, a qual Deus fala conosco, assim como Moisés ouviu. Moisés, Moisés, na sarça ardente do sacrário, nós também ouvimos Jesus dizer: Frei Gilson, o seu nome. Eis-me aqui, Moisés disse. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o teu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou enviou-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Senhor de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão, de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. E disse: eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhes direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Gente, olha que forte isso, né? Digam que o Deus dos hebreus nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto, a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partides, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Palavra do Senhor.
Meu querido irmão e minha querida irmã, eu fiz questão de ler o texto sagrado porque muitos de nós, muitas vezes, não temos contato mais com a Sagrada Escritura e lemos pouco, principalmente o Antigo Testamento. Agora vamos para Gregório de Nissa, falando a mesma narração. A história conta-nos que, tendo passado por algum tempo nesse tipo de vida, Moisés recebeu de Deus uma aparição avassaladora. Então, Moisés, podemos dizer que ele viu Deus. É claro que esta visão é preciso que a gente entenda. Mas veja, assim como nós vemos Jesus na Eucaristia, diante da Eucaristia nós não estamos diante de Deus, mas os nossos olhos não veem. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos. Eu, quando vou diante de Jesus Eucarístico, eu tenho a certeza de que eu vi Jesus. Eu tenho a certeza de que eu vi Jesus. Moisés, nós não sabemos muito bem o que ele viu, a forma que ele viu, mas uma coisa é certa, Deus apareceu para ele. Irmãos e irmãs, este é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que se revela. Aprenda essa coisa maravilhosa. Deus é um Deus que se revela. Sim, é um Deus escondido. É um Deus inacessível. É um Deus oculto, sim. Mas esse Deus oculto, esse Deus inacessível, esse Deus invisível, ele se mostra a nós. Gente, isso aqui nós estamos falando em Moisés, mas imagina o que vai acontecer quando o próprio Jesus pisar nessa terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Olha que lindo, a gente nessa palavra a gente ouviu, quando perguntarem quem você é, eu digo o quê? Diga eu sou. O eu sou apareceu para você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Imagina, meus queridos, quando Jesus pisou nessa terra, dizendo que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tem uma hora no Evangelho que Jesus fala isso para os fariseus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus, o Deus que se revela. Eu quero que você entenda que Deus se revela a você. Eu quero que você entenda que Deus se mostra a você. Eu quero que você entenda que Deus não é aquele que fica escondido. Ele é um Deus escondido, mas que se mostra a você. E nestes 40 dias Deus vai se revelar a você. Nestes 40 dias Deus vai se mostrar na sua casa. Nestes 40 dias Deus vai se mostrar na tua casa, na sua oração. Você também vai ver a sarça queimar. Você também vai ver a presença de Deus na sua vida. Você também vai ver a presença de Deus durante esses 40 dias. Ao meio-dia, uma luz mais brilhante que a luz do sol deslumbrou seus olhos. Espantado com a estranha visão, olhou para a montanha e viu um arbusto do qual essa luz emanava como com fogo. Essa luz era como que um fogo, que também já nos dá a alusão ao Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, Deus é fogo, o Espírito Santo é fogo. Eu quero que você entenda que gente, isso aqui, milhares de anos antes de Cristo. Eu quero que você entenda que Deus está se revelando. E que bonito, por que Deus está se revelando? Eu vi a dor do povo. Eu vi. Essa palavra é linda. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi, Deus está falando, eu vi a tua aflição, eu vi a tua tristeza, eu vi tua dor. Irmão, irmã, Deus é aquele que vê a sua dor.
Nunca pense, Deus me abandonou, Deus não está enxergando a minha vida. Deus te vê onde ninguém te vê. Deus te enxerga onde ninguém enxerga. Deus conhece a tua dor, meu filho. Deus conhece a tua aflição. Lembrar que o Egito aqui a gente pode entender que é uma situação de pecado. Deus nos viu numa situação de pecado, afastados dele. Os ramos desse arbusto eram verdes como se as chamas fosse uma espécie de orvalho. Ele disse a si mesmo, verei este grande espetáculo. Assim que disse isso, não recebeu mais a maravilha da luz apenas com a sua visão, mas, o que é mais surpreendente de tudo, sua audição também foi iluminada pelos raios de luz. Gente, que fantástico. São Gregório de Nissa está dizendo, Moisés não só viu. Então Moisés teve uma visão. Moisés viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. Mas Moisés também ouviu. Nessa quaresma você é capaz de ver, você é convidado a fazer essa experiência de ver e de ouvir. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que esse é o primeiro mandamento. Ouve Israel, porque para Deus se manifestar, nós vamos precisar ouvi-lo. Nós vamos precisar ouvi-lo. Moisés precisava ouvir Deus, e o que mais o nosso mundo de hoje está precisando é ouvir Deus. Nós estamos perdendo a capacidade de ouvir Deus. Nós estamos perdendo a capacidade de ver Deus, nós estamos perdendo a capacidade de ouvir Deus. Deus é aquele que quer ser visto, Deus é aquele que quer ser escutado, minha gente. Mas nós estamos perdendo a capacidade de ver Deus, porque os nossos olhos de hoje estão muito focados nas coisas do mundo, e os nossos ouvidos de hoje estão também muito tapados pelas coisas do mundo. É por isso que Deus atraiu Moisés para a montanha. É por isso que Deus atraiu Moisés para o deserto. Porque só no deserto você pode ver Deus. Só no deserto você pode ouvir a voz de Deus. Em outras palavras, eu quero dizer que é muito difícil ver Deus no meio da agitação deste mundo. É muito difícil ouvir Deus no meio da agitação do mundo. No meio do barulho do mundo. A graça da luz foi distribuída a ambos os sentidos, iluminando a visão com raios brilhantes e a audição com ensinamentos imaculados. Deus quer iluminar a tua visão. E Deus quer iluminar a tua audição. Os nossos sentidos que foram contaminados pelo pecado. Os nossos sentidos que foram contaminados pelo pecado, eles agora precisam ser iluminados por Deus. Gente, isso aqui é uma outra coisa poderosa. Os nossos sentidos, a nossa visão agora que é pecado, a nossa audição agora que é pecado, todos os nossos sentidos querem pecado, mas você é convidado a, Deus quer iluminar, Deus quer santificar, Deus quer purificar os nossos sentidos. Meu irmão e minha irmã, que graça nessa quaresma se a gente conseguir fazer isso. É muito importante você usar o período quaresmal para a purificação dos sentidos. Porque eu repito, os teus sentidos foram envenenados. Os meus sentidos foram envenenados. A gente agora não olha com mais pureza como antes do pecado. A gente não escuta com mais pureza como era antes do pecado. Ou seja, os nossos sentidos foram contaminados, todos eles. E quaresma é tempo de a gente purificar os nossos sentidos. Os teus olhos, teus ouvidos, a tua língua, tua boca, o teu tato,
teu paladar, o teu cheiro. Os 5 sentidos é preciso que eles sejam mortificados. Quaresma é momento para isso. É por isso que nós somos convidados, porque o que mortifica sentidos? Mortificação, penitência. Se tem uma coisa que é boa para purificar os sentidos é penitência. Os meus olhos estão com vontade de olhar isto, mas por amor a Deus não vou olhar. Os meus ouvidos estão com vontade de ouvir isso, mas por amor a Deus eu não vou ouvir. Eu não vou dar o prazer que eles querem. Por quê? Como agora foram contaminados com o pecado, agora eles se alimentam de prazer. Não darei prazer. Vou mortificar. Por que muita gente não consegue ver Deus? Porque não mortifica os olhos. Então preste atenção no que eu vou falar. Tem muita gente que é capaz de ficar 10 horas assistindo uma série. É verdade ou não é? 5 horas assistindo uma série, 2 horas assistindo um filme, mas não tem capacidade de ficar 10 minutos contemplando Jesus sacramentado? Por que a pessoa que consegue enxergar e ver uma série longa e com horas de duração não consegue ficar 10 minutos com Jesus? Digo mais, pessoas que ficam 10 horas numa série, mas não consegue ficar numa hora de missa. Vai na missa na igreja e fala, meu Deus, quando é que essa missa vai acabar? Ela não aguenta assistir o rito, participar daquele rito. E por quê? Porque os teus sentidos estão manchados. Os olhos dessa pessoa não conseguem contemplar o mistério, não conseguem enxergar Deus. Ora, uma pessoa que na missa fica olhando hora, uma pessoa que na missa não vê a hora de passar, uma pessoa que diante do Santíssimo não consegue ficar com ele 10 minutos porque já estou em tédio, eu não estou bem aqui, é porque essa pessoa não consegue ver Deus. E porque não consegue ver Deus? Não consegue ver Deus porque está muito preso aos prazeres deste mundo. Como a palavra de Deus vai dizer em 1 João, em tudo há concupiscência dos olhos. No mundo de hoje, em tudo há concupiscência dos olhos. As pessoas não estão conseguindo mais ouvir Deus. Mas, repito, são capazes de ouvir o celular o dia inteiro, são capazes de ouvir filmes o dia inteiro, são capazes de ouvir conversas o dia inteiro, mas não são capazes de ouvir Deus. Os nossos sentidos precisam ser purificados. Amém? A voz que emanava daquela luz divina ordenou a Moisés que removesse suas sandálias inertes antes de se aproximar. Ele prontamente as retirou, tocando assim o solo sobre o qual a luz divina irradia. Tirando as sandálias dos pés. É preciso tirar aquilo que nos atrapalha, minha gente. O tirar as sandálias dos pés é um gesto de humildade. O tirar as sandálias dos pés é tirar aquilo que nos atrapalha de tocar esse ambiente sagrado. Por que muitos não conseguem fazer a experiência de Deus? Porque não têm a humildade necessária, não tiram as sandálias dos pés. É preciso que a gente entenda com quem que a gente está se relacionando. Irmão e irmã, quando você reza, e olha, nestes 40 dias você vai estar rezando muito, nestes 40 dias você vai estar fazendo penitência, muita caridade, muita oração, mas é preciso que você entenda para quem você está fazendo isso. É para Deus. E se é para Deus, tira as sandálias dos teus pés, o lugar que você pisa é santo. Vamos para a missão de Moisés. Penso que a discussão não deve se debruçar extensivamente sobre o aspecto histórico puro e simples. Devemos prestar atenção às questões que propusemos após ser investido de poder pela teofania que vira. Moisés recebeu a ordem de libertar seus compatriotas hebreus do cativeiro egípcio. E Moisés recebe uma grande ordem. Eu vou te enviar, Moisés,
para você libertar o meu povo da escravidão. Gente, olha que coisa fantástica. É na presença de Deus que a gente descobre a nossa missão. É na presença de Deus que a gente descobre o nosso chamado. Quantas pessoas estão perdidas na vida, quantas pessoas falam, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quantas pessoas na vida estão perdidas. Ora, hoje eu sou sacerdote, eu entrei para a vida religiosa com 18 anos de idade. Com 15, 16 anos, eu fiz uma experiência de ouvir Deus. Eu fiz uma experiência onde Deus me disse, como com Moisés, Frei Gilson, eu quero esta missão para você, eu quero te constituir sacerdote, eu quero te fazer um profeta das nações. Gente, é inevitável, quando você se encontra com Deus, quando você quer ouvir Deus, Deus revela para você a sua missão. Deus revela para você o seu chamado. Agora, se você não escuta Deus, você vai viver uma vida perdida. Querendo realizar os teus sonhos, realizar os teus projetos. Porque veja, por mais que você realize os teus sonhos, por mais que você realize os teus projetos, muitas dessas pessoas vão continuar se sentindo frustradas. Porque tem gente que tem tudo na vida, tem diplomas, tem trabalho, tem isso e tem aquilo, mas ainda se sente frustrada. Ora, o que faz uma pessoa com sucesso profissional se sentir ainda frustrado? Sucesso profissional não significa que você já está na sua missão. Pode ser que a tua profissão faça parte da tua missão. Mas às vezes a missão de Deus não está atrelada 100% à tua profissão. Então não significa que ter sucesso profissional é ter sucesso na vontade de Deus. Amado irmão e amada irmã, Moisés recebeu uma ordem. Moisés recebeu uma missão. Por quê? Escuta o que o Frei está dizendo. Todo mundo tem uma missão. Isso aqui é muito importante que eu estou falando. Todos nós temos uma missão. Você tem uma missão. E você precisa descobri-la. E você precisa cumpri-la. Qual é a tua missão? A missão de ser sacerdote, a missão de ser um religioso, de ser uma religiosa, a missão de ser um pai, a missão de ser uma mãe. Gente, isto é missão. Ser pai é missão. Ora, você tem que constituir uma família, ser pai e ser mãe. Você tem que constituir uma família, você tem que educar filhos. Ora, educar filho é uma missão. E quantas outras missões Deus pode te dar? A missão de Moisés era libertar o povo do cativeiro. Para que pudesse compreender mais plenamente a força implantada nele por amor por Deus, pôs à prova o mandamento divino com os objetos que tinha em mãos. Este foi o teste. Quando o cajado caiu de sua mão, transformou-se em uma serpente. Quando pegou novamente, voltou a ser cajado. Quando retirou a mão do seu seio, esta parecia-lhe branca como a neve, mas quando a colocou de volta, voltou à cor natural. E aí, eu já estou me referindo, você fala, nossa, Frei, mas essa parte você não leu na Bíblia. Se a gente quisesse ler na Bíblia, olha aqui, Êxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu, eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Ninguém vai acreditar que o Senhor apareceu para mim. Gente, Moisés está conversando com Deus, dá para entender isso? Porque esse é o nosso Deus. É um Deus onde você pode dialogar com Ele. É um Deus que você pode se relacionar com Ele. Aliás, é um Deus que a gente quebrou relacionamento em Adão e Eva e agora Deus está fazendo de tudo para voltar ao relacionamento com o ser humano. Nunca se esqueça disso. O que nós estamos vendo aqui é um Deus. Não é Moisés que foi até Deus, não. Foi Deus que veio até Moisés, porque Deus quer reconstituir
o relacionamento com o ser humano. Porque Deus andava com Adão e Eva no jardim, Deus conversava com Adão e Eva no jardim, mas Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Agora este Deus vai ao encontro do ser humano através de Moisés e começa a conversar com Moisés. Isso é impressionante. O Senhor disse-lhe: o que tens na mão? Uma vara, joga por terra. Ele jogou por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse: estende tua mão e tomas pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. Veja, Deus está falando: Moisés, não vão acreditar em mim. Moisés está dizendo para Deus, e Deus está dando para ele sinais. Você vai colocar, a sua vara vai virar serpente, e depois você vai pegar a serpente vai virar vara. Olha como Deus é maravilhoso. Quando Moisés desceu ao Egito, levando consigo uma mulher que era estrangeira e os filhos que tivera com ela, conta-se que um anjo veio ao seu encontro, causando-lhe medo da morte, e que a mulher o tranquilizou usando o sangue da circuncisão do menino. Foi então que ocorreu o encontro com Arão, que havia sido direcionado até lá por Deus. Ambos então convocaram o povo para uma assembleia geral e anunciaram aos oprimidos a libertação da escravidão. Moisés foi lá anunciar a libertação. O relato chegou ao próprio Faraó. Tendo conhecimento disso, sua raiva contra os supervisores da construção israelitas cresceram ainda mais. Aumentou a taxa de tijolos exigida e enviou uma ordem mais dura, não apenas àqueles escravos que trabalhavam com o barro, mas também àqueles que laboriosamente colhiam a palha. Moisés foi fazer o que Deus mandou para ele: libertar o povo do Egito. Gente, isso aqui não é uma tarefa fácil, hein? Porque Egito significa poder. Poderosos, o rei. O povo de Deus fraquinho, sem armas, escravo há anos. E um vai libertar o povo. E isso nos lembra que também nós estávamos escravos do demônio. E um só foi escolhido para libertar o povo. Aqui nós estamos, veja, por um só homem veio a desgraça, Adão. Moisés, por um homem só, um homem, foi escolhido para libertar o povo da escravidão. E agora, e Moisés é a prefiguração de Cristo, o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés, e Jesus, um só, vai libertar o povo da escravidão dos seus pecados. E se Moisés anuncia a libertação, Cristo também começou fazendo isso, anunciando o reino, anunciando a libertação do seu povo. É claro que o Faraó não ia deixar isso ser fácil, uma tarefa fácil. Aliás, o demônio também não vai permitir que a gente saia das suas mãos de uma forma fácil. Nunca se esqueça disso. Deus quer nos libertar das garras do demônio, mas o demônio não vai deixar a tarefa ser fácil. Não vai. E quando uma pessoa é possuída pelo demônio, é muito difícil de sair. Porque o demônio vai tentar segurar, o demônio vai tentar de tudo para você não se libertar. Diz a palavra que sobre Maria Madalena havia 7 demônios. Ou seja, o que os demônios fizeram para essa mulher viver escrava? Jesus liberta Maria Madalena, mas deu trabalho. Mas não se preocupe, porque Deus sempre sairá vencedor. O demônio esperneia, o demônio dá trabalho. Veja, o faraó começou a ter várias, cresceu a ira dele, aumentou a taxa dos tijolos, começou a oprimir mais ainda o povo. E talvez você que está numa vida atrelada ao demônio, você que está numa vida ainda de pecado, você que está numa vida de escravidão a Satanás, e não tenha medo de reconhecer isso, viu? Porque quando eu falo isso, alguém pode estar falando, não, Deus me livre. Não tenha medo de reconhecer sua escravidão ao demônio.
Porque se você está numa vida afastado de Deus, se você está numa vida de pecado grave, então sim você está escravo do demônio. Não tenha medo de reconhecer, porque reconhecer isso é o princípio da tua libertação. Se você está numa vida assim, o demônio vai, contudo, com grande ira, para não deixar você sair da mão dele. Mas não se preocupe, porque quem está te libertando não é Frei Gilson, quem está te libertando não é Moisés, mas quem está te libertando é o Deus de Moisés. Deus é aquele que pode te libertar do demônio. Deus é aquele que pode te libertar deste pecado que você está vivendo. Desse pecado que você está vivendo. Porque numa vida de pecado grave, o diabo tem poder sobre nós. O diabo não tem poder, mas o diabo tem um poder que nós damos a ele. E às vezes você está no pecado do adultério, por exemplo, Deus quer te libertar deste pecado, da prostituição, da mentira, da inveja, da fofoca, da raiva, da mágoa no coração. Do sexo fora do casamento, do sexo fora da bênção de Deus. Deus quer te libertar, meu irmão e minha irmã, do seu pecado, da sua escravidão do demônio. Tudo que nós estamos vendo aqui, nunca se esqueça, que é a libertação de um povo, mais do que de um faraó, é a libertação de um povo da garra do demônio. E Jesus fez isso por nós. O faraó tentou contrair os sinais divinos realizados por Moisés e Arão com truques mágicos realizados por seus feiticeiros. O demônio é terrível, né? O demônio é terrível. Para não impedir que você saia da mão dele, ele vai te confundir. Ele vai te confundir. E o demônio, ele sempre imita Deus. Futon Shin vai dizer que o demônio é um macaco de Deus. Sabia disso? O macaco no sentido de aquele que... Já viu aqueles macacos que ficam imitando? O demônio é um macaco de Deus, ele imita Deus. Ele não pode nada, ele não tem poder, ele não tem criatividade. Então, se Moisés faz uma vara se transformar em serpente, o diabo vai querer fazer a mesma coisa. E olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O demônio tem enganado muita gente, mostrando que ele está em determinado lugar, mas na verdade Deus não está ali. E olha o que a gente devia se atinar. O faraó tentou contrair os sinais divinos realizados por Moisés e Arão com truques mágicos, realizados por seus feiticeiros. Aqui está um grande sinal para a gente ver se Deus está ali ou não. Deus não trabalha com mágica. Eu não estou falando daquela mágica de brincadeira, que um palhaço ou que um mágico fala para uma criança, olha, vê se você encontra aqui e tal. Não estou falando dessa mágica de brincadeira. Eu estou falando de magia. E você sabe do que eu estou falando. Há muitos lugares. Muitas pessoas que usam o nome de Deus, ou se não usam o nome de Deus, usam e falam que querem o seu bem, mas se utilizam de magia
para descobrir o seu futuro, para dar a você alguma palavra, para fazer alguma coisa que você deseja na vida, para fazer o bem para alguém ou fazer o mal para alguém que você não gosta. Deus não trabalha com magia. Veja que na nossa igreja, agora estou falando para católicos, para você que é católico, na igreja católica não tem feiticeiros, na igreja católica há sacerdotes. Na igreja católica, na igreja cristã, há profetas, há homens de Deus, não há feiticeiros. Não há truques mágicos, há oração. E por que tem truque mágico? E por que tem feiticeiro? Porque o demônio é um macaco de Deus, o demônio está tentando imitar Deus, o demônio está tentando confundir. E preste atenção no que eu estou te dizendo agora. Cuidado, porque fora da igreja de Cristo, fora da igreja católica, fora da igreja de Cristo, há muita enganação do diabo para tentar te confundir. Ah, mas eu fui lá e tem coisa boa lá. Ah, eu fui não sei na onde e tem coisas que tem na nossa igreja. É isso. Se lá tem coisas que tem na nossa igreja, é para te confundir. Não é porque lá está correto. E eu não estou dando nem nomes hoje, viu? Não vou nem ficar falando nomes. E não estou faltando com respeito a quem quer fazer outra coisa que não seja a igreja católica. Eu não estou faltando com respeito para eles. Nós os respeitamos, cada um faz da sua vida, vai seguindo o que quer, o que acredita, mas isso não significa que está certo. Não é porque todo mundo está fazendo uma determinada coisa que aquilo passou a ser certo. Não é porque todo mundo faz o errado que o errado passa a ser certo. E nunca se esqueça que o diabo tenta confundir. Eu estou pregando para vocês o Deus que se revelou. Eu estou pregando para vocês sobre o Deus de Moisés, o Deus verdadeiro, minha gente. E esse Deus verdadeiro você não encontra em qualquer lugar. Esse negócio de que qualquer lugar tá bom, importante, todo mundo segue o mesmo Deus, e placa de igreja não salva ninguém, e qualquer lugar o importante é você se sentir bem. Isso não tá certo. Não é assim não, meu irmão, não se deixe enganar. Qualquer lugar tá bom, qualquer igreja tá certo, qualquer religião tá boa, Não. Eu quero que você entenda que há uma verdade, há um Deus que se revelou. E você não pode dizer que esse Deus que se revelou para Moisés é mentira. E olha, vai ser lindo demais, porque o Deus... Será que eu acho aqui? Vamos ver se eu acho. Vai ser difícil eu achar essa que eu quero. Achei um texto aqui. Porque o que eu quero que você entenda é o seguinte. O Deus que está se revelando para Moisés é esse Deus que eu estou falando para você. Não é o Deus que eu criei. Não é o Deus que eu criei, esse é o Deus que se revelou, esse é o Deus verdadeiro. E eu quero que você entenda que não é toda religião que acredita no Deus, desse Deus que nós estamos falando aqui. Então, com todo respeito aos outros, mas você precisa entender que nós estamos falando do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, que se revelou na sarça ardente. E que depois, preste atenção no que eu vou dizer agora, e que depois pediu para Moisés escrever. Olha aqui. Êxodo capítulo 34, eu já estou lá no capítulo 34. O Senhor disse a Moisés, talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontram nas primeiras tábuas que quebraste. Depois lá na frente nós vamos ver que Deus escreve nas tábuas da lei. E depois Moisés, nós vamos ver isso lá na frente, essas tábuas da lei são quebradas e Deus escreve de novo. Ou seja, o que eu quero dizer?
O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó se revelou a Moisés. E o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, pediu para escrever sua palavra, pediu para escrever a sua vontade. Ele mesmo, veja, escreverei nelas as palavras que se encontram nas primeiras tábuas. É o próprio Deus quem escreve. Isso é extraordinário. Ou seja, esse papinho de que tudo é Deus, de que Deus está em toda qualquer religião, mas quantas não acreditam neste Deus que eu estou falando com vocês aqui hoje? Quantos não acreditam nessa palavra? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o Deus de Moisés deixou uma palavra escrita. Escreverei, olha esse verbo, escreverei, Êxodo 34, versículo 1, escreverei, Deus escreveu. Deus deixou uma palavra escrita. Então eu quero que você entenda, católico, cristão, nós não é nossa palavra, é a palavra de Deus. E eu, como cristão, eu quero me relacionar com este Deus que se revelou a Moisés. Eu quero me relacionar com o Deus que pediu para Moisés escrever. Mas não só que Moisés escreveu, mas que o próprio Deus escreveu nas tábuas da lei. É nesse Deus que eu creio. É diante desse Deus que nós vamos ficar aqui 40 dias. Quando Moisés novamente transformou seu próprio cajado em um animal diante dos olhos dos egípcios, o faraó presumiu que a feitiçaria dos magos poderia igualmente operar milagres com suas varas. Mas estava enganado. A serpente produzida a partir do cajado de Moisés comeu as serpentes da feitiçaria. O poder de Deus é sempre mais forte que o do diabo. O do diabo é sempre uma enganação. O poder de Deus é mais forte. As serpentes dos feiticeiros não tinham meios de defesa, nem qualquer poder de vida, apenas a aparência. Não se esqueça disso, o diabo só tem a aparência. Então, para nós, não adianta ter aparência de igreja, não adianta para nós ter aparência de palavra de Deus. Nós não podemos ficar na aparência, nós queremos a verdade. A verdade de Deus, a verdade da palavra. E por isso, cuidado, o diabo é a aparência. Ele vive de aparência. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, esse é o problema nosso. A gente se deixa enganar pelas aparências. Adão e Eva, diz a palavra que eles olharam para o fruto e viram que o fruto era atraente para os olhos. O diabo engana através das aparências. E já tem um ditado que diz, as aparências enganam, não se deixe enganar pelo diabo. As serpentes dos feiticeiros não tinham meios de defesa nem qualquer poder de vida, apenas a aparência que a feitiçaria habitualmente inventada mostrava aos olhos daqueles que facilmente eram enganados. Amém. Meus queridos, eu quero terminar por aqui, está bom demais. Eu estou apenas na segunda parte da história de Moisés, só sobre a história de Moisés, de uma forma rápida. A gente vai ter 10 capítulos, tá? 10 pregações, só para ir mergulhando,
pouco a pouco, na história de Moisés. E a história de Moisés vai revelando a história de um povo, vai revelando a história de um povo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que a palavra de hoje, a palavra de ontem, a palavra de hoje já falou muita coisa ao seu coração. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.